A gente vai compartilhar com vocês, fez parte da oficina que a gente chamou de O Perigo de uma História Única, inspirado no livro da Chimamanda, justamente porque a ideia era elas conhecerem outras histórias e ajudarem a contar essas histórias a partir de projetos que foram desenvolvidos. Essa é a nossa equipe, tem até mais aqui, tem meninas do outro ciclo, tem meninas desse ciclo. O nosso projeto é um projeto que roda atualmente com o fomento da FAPERJ, obrigada FAPERJ, segundo ciclo com o fomento deles, bolsas para as meninas e para as professoras e um pouquinho de dinheiro para a gente comprar material das oficinas, né? Então, a gente está no terceiro ciclo, o primeiro foi em 2019, 2020, o segundo 2022, 2023, eu sei que e agora a gente está com um ciclo de meninas que entraram em 2023 e estão aí até o segundo semestre, né, de 2024, participando de oficinas semanais, onde a gente trabalha tecnologias para que elas se interessem pelo que a gente chama das áreas STEM, né? Ciências, tecnologias, engenharias e matemáticas, áreas essas que têm uma subrepresentação das mulheres, né? Por isso, o recorte desse projeto. Eu sou engenheira ambiental e as nossas professoras são todas professoras de ciências, não é isso? Então são todas professoras de ciências. Muito bem, somos então 5 professoras e eu coordenadora professora também, 15 meninas, nesse ciclo tivemos 2 que não puderam continuar, estamos com 13, e 5 escolas, né? Escola Municipal Acre, professora Luciana não está aqui, né? Mas tá. Escola Municipal Bento Ribeiro, professora Bárbara representando, Escola Municipal Rio Grande do Sul, com a professora Joyce, Escola Municipal República do Peru, com a professora Márcia, e Escola Municipal Thomas Mann, com a professora Mariana. Então as professoras são fundamentais no nosso projeto, porque elas que no dia a dia lidam ali com as questões dos pais, da escola, e de acompanhar o desenvolvimento dos projetos com as meninas. Parceiríssimas desde o início do projeto, todas no grande meio. Muito bem. Como que começou a nossa atividade? Com distribuição de livros que foram adquiridos com essa verba da FAPERJ, livros esses que trabalham a representatividade das mulheres em geral, né? Nas ciências, nas tecnologias, histórias de invenções criadas por essas mulheres e algumas com recorte racial também. Então, nesse ciclo, né, a gente trouxe mais essa questão também do recorte racial, então a gente está trabalhando também um pouco de gênero, além da questão do gênero, a questão de raça também no nosso projeto. Então, estão ali as meninas, nós, né, na primeira etapa que foi escolher, dentre os livros, ali elas puderam escolher qual que elas iam ler para encontrar ali uma mulher para contar a história, para conhecer a história e contar a história, né? Pode passar. Então a gente teve aí um ciclo de atividades nessa confusão toda, que o primeiro envolveu a leitura, escolha dos livros e leitura, né, ali o número 1 na pontinha. Depois que elas selecionaram e leram os livros, tiveram que criar roteiros para poder gravar podcast. E aí a criação do roteiro, né? Primeiro elas começaram ali meio livre, a gente discutiu o formato. A gente teve, então, um workshop de podcast com a Nayara Alves, que ela é locutora, né? Então foi ótimo, porque ela também tem um podcast, uma mulher negra também, e aí falou, né, com as meninas um pouco sobre o formato, sobre como criar esses roteiros e cuidados para tomar. Depois, a gente teve, a partir desses roteiros, a gravação dos podcasts, no estúdio da Nave do Engenhão, o pessoal da Nave do Engenhão, super parceiro do nosso projeto, sempre abre as portas para nos receber, para que possamos usufruir daquele espaço das tecnologias e infraestrutura, o que faz muito sentido, porque também é um projeto do município, e as escolas são municipais, né? Então a gente está potencializando o uso desses recursos. E oficina de edição de podcast, onde elas editaram o que foi, que está indo para o Spotify. Na verdade, a gente ainda tem que finalizar aí alguns ajustes, mas já tem os QR Codes apontando para os episódios. Pode passar? Opa, volta. É isso aí, né? Aí a gente foi para a fase, então teve os podcasts, e aí, a partir dos podcasts que elas gravaram da história dessas mulheres, a gente começou agora a fazer as oficinas de introdução à programação, né? Com o Scratch, que é uma plataforma que permite programação em bloco, que foi criada no MIT pelo Media Lab com o objetivo de introduzir justamente a programação, né, com crianças, com jovens. Então a gente usa desde o primeiro ciclo, mergulhando nesse mundo, né? Então a gente começou com programação desplugada, que a gente chama, com os bloquinhos do Scratch reproduzidos em papelão, para que as meninas pudessem entender essa lógica. Receberam o desafio de, na aula, montarem ali uma sequência, e uma das meninas era o personagem para poder coletar os chocolates que tinham na sala, desviar dos obstáculos, né? Depois a gente foi para a introdução à programação,
nos laboratórios de informática, então aí já na plataforma mesmo, fazendo a programação com os bloquinhos. Aí é um desafio, né? Porque aí como é que funciona? Não está dando certo, e aí a gente vai aprendendo com o erro e aprendendo umas com as outras. As professoras aí também cada vez mais dominando, porque já estão acompanhando os projetos. Mas ninguém sabe tudo, a gente tem hora que tenta ali entender o que aconteceu e, enfim, vai fazendo os ajustes dentro do possível, né? Então elas aprenderam aqui a programar no Scratch com projetos bem simplesinhos, pode passar, e foram então para a criação. Então elas criaram jogos do tipo quiz, né? Sobre as mulheres que elas representaram em cada podcast. Então, cada menina, né, sobre a mulher que falou, então, e finaliza o quiz, né, tem 5 perguntas, né, 5 perguntas cada um, e depois o jogo termina com a chamada para ouvir o podcast que elas desenvolveram, né? Então a gente fez uma artezinha com QR Code e a foto delas gravando com as professoras o podcast também. Então a gente fechou um ciclo aí conectando tudo isso. Aí alguns registros, né, do seminário, que foi um seminário, como a gente foi um workshop de podcast, como a gente fez na nave. E a nave tem essa missão, nave do conhecimento da prefeitura, de tornar acessível a tecnologia, né, de popularizar. Então, o evento que estava lá foi aberto à comunidade também, tinha algumas pessoas que fazem outros cursos lá também participando. Aí alguns roteiros, né, o formatinho do roteiro ali, da professora Mariana, da professora Joyce, acho que, né, pode passar. Aí, as meninas gravando, estão por ali, ó. Aquela bancada ali são elas apresentando os projetos, tá? E sempre gravando em dupla, só com exceção de um, que teve 2 meninas falando sobre a mesma, tá ali com a professora Joyce. Os outros foi uma dobradinha, professora e aluna, né, conversando, fazendo um bate-papo ali. Uma duração média de 5 minutos, algumas um pouco mais, algumas um pouco menos. Pode passar. Aí também mais imagens delas fazendo a oficina de edição lá na Arena Gamer da nave, que foi inaugurada esse ano, né? Então, tinha computadores ali muito legais. Pode passar. Para quem quiser conhecer, né, o nosso canal do Spotify, tá aí o QR Code, mas também qualquer coisa vem falar com a gente. Pode passar, depois a gente volta se vocês quiserem, né? Aí também das páginas do nosso projeto. Pode passar, Stephanie. E a gente deixa aqui a chamada também para vocês depois irem ali na bancada jogar os jogos que as meninas criaram, conhecer os protótipos que elas montaram sobre riscos e desastres, que é um dos recortes do nosso projeto também. Pode voltar para o primeiro, para a gente deixar ali na tela. Na verdade, para aí, volta aí. Passa, aí. Agora, a gente vai fazer um bate-papo sobre os principais desafios ou os principais aprendizados dessas etapas que a gente teve. Então vamos ouvir aqui de cada escola, porque tem muito a ver com o perfil das meninas, né? Com a própria escola, com o texto. Então os desafios às vezes são um pouco diferentes, mas tem muita coisa que é em comum aí. Então vamos começar daqui para cá, depois a gente inverte. Professora Mariana, representando a Escola Municipal Thomas Mann, por favor. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Oi, Thomas Mann. Tudo bem? E aí, coordenador, beleza? Isso aí. A gente está muito feliz de estar aqui, né? Trocando essa ideia com vocês. É o nosso 3º ciclo, como a professora Viviane falou. Então, muitas mudanças a gente foi percebendo ao longo desse tempo. E o que mais chama atenção nesse ciclo é como as meninas são muito proativas com a tecnologia. A gente não precisa, algumas coisas a gente nem precisa falar, quando a gente vai falar elas já fizeram. São muito interessadas, editam vídeos, gostam muito de tirar foto. Então isso facilita bastante o nosso trabalho, né? Quando a gente vai falar com elas, elas já estão lá na frente. Infelizmente as escolas municipais não têm uma infraestrutura legal para a gente realizar esse tipo de trabalho, então a parceria com a Veiga, com a Nave é super importante. É outro mundo, né? A gente chega lá, os computadores maravilhosos, funcionando rápido. Eu acho, pelo que elas conversaram, que essa fase agora é a preferida delas, os jogos, estão apaixonadas pelos jogos. Aí tem a questão da criação do roteiro, né? Da criação da história. Então a gente foi trabalhando isso nelas também, né? Que a gente não faz uma coisa do nada, tem que ter todas as etapas ali. Elas estão muito apaixonadas pelos jogos. E para elas o mais difícil foi a gravação do podcast.
porque elas ficaram muito nervosas, muito preocupadas, com medo de errar. E lá durante também, a gente foi falando, não, calma, vai gravando direto e a gente vai pausando e vai cortando. Mas assim, super empenhadas, super animadas, então esse ciclo em relação à tecnologia está sendo bem positivo, esse feedback. E aí eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, porque a gente vê realmente como são alunas que querem aprender, querem participar, estar aqui num evento desse, ir num passeio, ir numa peça de teatro, todas as coisas que o projeto tem proporcionado para elas e para os responsáveis também é muito importante, então elas estão muito felizes e a gente sempre agradece a parceria com a Viviane, né, pela nossa escola Thomas Mann estar inserida nesse projeto maravilhoso. Oi pessoal, boa tarde, eu sou a professora Bárbara, professora de ciências, né? E o mais bacana disso tudo aqui, isso aqui é um pequeno recorte do nosso projeto, né? E só nesse pequeno recorte a gente já pode ver a interdisciplinaridade que acontece aqui, né? É um projeto que ele não fala só de ciências, né? Ele fala de igualdade de gênero, né? Tem o recorte racial, tem toda a questão com outras disciplinas, né? A parte de preparar o roteiro, né? Escrever, às vezes elas têm um pouco de dificuldade em escrever de uma forma mais, né, voltada para o podcast, por exemplo, a gente faz toda essa preparação. Então, assim, é um pequeno recorte, é fantástico o que vem acontecendo com elas. Elas são meninas que começam o ciclo de um jeito e terminam de outro. Né, já no meio já dá para perceber que elas mudam muito em relação à postura mesmo de buscar novos conhecimentos, né? E nesse pequeno recorte, o que eu gostaria de exaltar aqui é a diversidade das minhas meninas mesmo. Eu tive uma que ficou apaixonada pelo Scratch. Aí eu brinco, né? Você agora é a rainha do Scratch, a rainha das professoras é a Joyce, do Scratch. E das alunas... Ai, tá longe, tá baixo. E das alunas foi a Maria Eduardo Simplício. Ela se apaixonou. Enquanto a Janaína, por exemplo, já fica mais desenvolta para gravar o podcast, falar, né, as potencialidades de cada uma delas. Que fica muito claro que cada uma tem a sua característica e juntas elas conseguem fazer um trabalho de excelência. Tá? Acho que é isso. Obrigada. Professoras, né? Isso é muito interessante, essa questão da diversidade que a gente consegue perceber e da oportunidade delas exercitarem essas potencialidades, mas também de exercitarem a resiliência, porque mesmo que não seja o ponto forte delas em alguma etapa, tem que fazer, faz em grupo, aprende, né? Erra, passa um pouco de nervoso, mas a gente também tem trabalhado muito isso com elas, né? Porque essa geração é muito ansiosa, então trabalhar essa ansiedade, entender que errar faz parte, que a gente ajeita ali, dá um jeito. Acho que isso vai desenvolvendo um pouco também. Isso também é interessante porque elas estão caminhando para o ensino médio, que é uma etapa também de muitas mudanças, né? De muitas transformações. E a gente espera que esse trabalho também ajude elas a chegarem lá, né? Com mais desenvoltura e mais tranquilidade. Professora Joyce, conta um pouco pra gente da Rio Grande do Sul, qual foi o principal desafio e também, né, potencialidade. Boa tarde. Oi, tudo bom? Professora Joyce, né, da Rio Grande do Sul. E o que eu queria destacar é que as professoras estavam comentando sobre a dificuldade, né, de gravar o podcast. Elas ficaram muito envergonhadas, a maioria. E tem muito a ver com a autoestima. A gente está vindo de uma geração que passou por uma pandemia, numa idade crítica, e a gente estava até comentando sobre o nosso último ciclo, como as meninas vieram para o projeto. Especificamente nesse ciclo, a gente já percebe algumas mudanças, algumas coisas melhor trabalhadas no psicológico, mas outras áreas que ainda precisam de melhor trabalho, porque tem a ver com esse legado que a pandemia deixou. Então elas mexem muito bem em algumas coisas de tecnologia, mas elas não se sentem à vontade, por exemplo, para aparecer na câmera. Nunca está o suficiente, a preocupação com a autoimagem às vezes é exagerada. Então, muitas coisas a gente consegue trabalhar ao longo das oficinas, e aí, como a Viviane comentou, tem coisas que já são potencialidades delas, mas independente delas terem facilidade ou não, elas precisam trabalhar
terminar aquilo para ser entregue. Então, criar responsabilidade, a questão de não desistir, né, como a Viviane falou, continuar, persistir. Isso é um desafio para essa geração, que é uma geração que começa a encontrar uma dificuldade, ela quer parar e vai fazer outra coisa. Tudo é muito rápido, então no primeiro ciclo a gente teve podcasts muito longos, e nesse a gente teve em torno de 5 minutos. Isso para elas foi mais do que suficiente, era muito bom. Então, assim, uma mudança em poucos anos. O primeiro ciclo começou em 2019. Então, em pouco tempo, a gente já viu uma mudança significativa. Então, tem sido muito interessante. As meninas da Rio Grande do Sul gostaram muito de programação. Aí as outras professoras ficam, né, brincando comigo, mas eu acredito também que tem a ver, porque eu gosto muito de mexer com programação. Então, em todo o ciclo eu tenho pelo menos uma aluna que gosta muito também, e gosta de fazer, e dessa vez 2 alunas gostam muito, então está aumentando. Próximo ciclo, vou chegar no top. Tem sido muito legal vê-las, porque é algo que elas vão usar para o resto da vida. Por mais que elas não trabalhem com programação, linguagem de computador, programação, aprender sobre algoritmo, pensamento computacional, agora é para sempre. Então é bom, é interessante e é uma oportunidade que na escola elas não têm. Por mais que a gente queira inserir coisas no currículo, a gente tem uma limitação de tempo, de horário e de equipamento, material, como a professora Mariana comentou. A gente não tem computador na escola suficiente para usar, ou ele não está atualizado e aí não liga, e infelizmente a gente fica preso, né? Então, que bom que elas têm essa oportunidade, elas estão podendo passar para alguns colegas. A gente, na minha escola, conseguimos fazer uma continuidade do projeto, então elas participaram do podcast pelo projeto. Eu consegui agendar na nave e levei 4 turmas depois para gravar o podcast na nave. Elas me ajudaram, tanto a gravar quanto a editar e chamar outros alunos para participarem do processo. Então, cada vez que a gente consegue que elas multipliquem o que elas aprendem, a gente também amplia, né, o projeto. Obrigada. Boa tarde, eu sou Márcia, sou da Escola Municipal República do Peru. Elas não deixaram mais quase nada para eu falar, né? Agradeço por certa parte. Mas o projeto também ele é bom porque ele socializa, traz oportunidades para as meninas que a escola em si não traz, né? Cada vez a gente está com menos oportunidades, né? E elas ainda são bem novas, elas são do ensino fundamental, alunas de 7º, 8º, né? Então é uma experiência muito boa e elas fazem a multiplicação, porque elas apresentam dentro da nossa escola um pouquinho da vivência e experiência delas. Então nós vamos precisar de muitos projetos ainda pela frente para que outros alunos, outros jovens tenham as mesmas oportunidades que elas estão tendo e as outras tiveram. A gente, como já foi dito, realmente elas modificam. Elas entram de um jeitinho, mas depois elas saem assim, muito potencial, muito conhecimento. Eu já tive relatos de uma aluna que ela não se preocupava com o 9º ano, de qual escola ela ia. Ela só se preocupava em passar e pronto, isso já era o suficiente. Hoje ela se sente na obrigação de passar para uma boa escola. Ela já não quer mais qualquer escola, ela quer uma boa escola porque ela já começa a ver a necessidade de uma boa escola, de uma educação de qualidade para ter melhores oportunidades. Então o projeto faz isso também por eles. Obrigada, meninas. É isso, né? Sobre esses desafios. A gente já vem trabalhando desde 2019 temas que estão na BNCC, né? Pensamento computacional, toda essa coisa de trabalhar o STEAM, é a pegada que as escolas estão adotando, tanto o município quanto o estado estão implementando espaços, né, com essa proposta maker, né? Cada um dá um nome, tem um desenho, mas a gente ainda tem uma trilha muito grande em termos de capacitação de professores. Então, às vezes, quando finalmente consegue esse investimento para construir a sala, e agora quem vai cuidar disso, né? Porque é desafiador, inibe um pouco os equipamentos, que fica com medo de quebrar, se quebrar é minha responsabilidade, tem tudo isso. No município eu tenho visto um movimento de integrar as naves para ser esse espaço de capacitação. No estado, eu não sei exatamente como está acontecendo, porque eu não tenho tanto contato, né? Mas também estão trabalhando essa questão do maker, tem até espaço aí da Secretaria de Educação, tanto o município como o estado fazem parte desse evento aqui, né? E estão proporcionando essa vinda dos alunos para cá, então isso é super importante também, né? Valorizar a questão cultural e esses espaços para as crianças e para os jovens vivenciarem essas experiências, que com certeza isso faz
um marco, né, na vivência delas, desperta olhares, desperta interesses. Então, quantos jovens será que não vão sair desse evento aqui com a vontade de ler, de ver um livro que de repente nunca despertou, mas aí conhece um autor, ouve falar, vê uma dessas intervenções lindas, né? Vê uma apresentação de projeto e aí acaba ficando interessado. Então, pra gente, assim, eu estou muito feliz de estar aqui com as meninas, com as professoras. Não é a primeira vez que a gente vem, né? No outro ciclo também teve apresentação de projeto, mas era no espaço da Secretaria de Educação. Dessa vez eu tenho o orgulho de estar como curadora do Espaço Maker, e aí é claro que a gente ia ter o espaço nosso aqui, né? Terça-feira é o dia que a gente tem as oficinas, são semanais. Toda semana a gente está junto nas escolas que abrem as portas. Obrigada às 5 escolas que nos recebem, né, quando a gente está lá, para a gente poder fazer, porque a gente faz no contraturno, né? Então é à tarde, tem umas escolas que são de turno único, que já sai correndo para a oficina, porque embola um pouco o horário. Então a gente está sempre ou nas escolas, que foram escolhidas estrategicamente, todas no Grande Meier, para que a gente pudesse fazer essa itinerância das oficinas. Quando precisa de computadores e equipamento, a gente vai para a nave, e às vezes vai também para a Universidade Veiga de Almeida, que é a oportunidade das meninas estarem no campus, que elas são apaixonadas. Tá? Beijo Letícia e beijo Mariana, que são do outro ciclo e vieram prestigiar a gente. Ontem Maísa também da Bento passou aqui, veio ver. Então a gente fica feliz também quando a gente encontra as meninas. Nos eventos sempre que dá, né? Quando a gente foi no teatro, elas também foram algumas junto. Então, professoras, eu queria agora então que a gente falasse um pouco dessa importância de vivenciar um pouco o espaço da universidade. Como vocês acham que isso, de alguma maneira, pode despertar algum olhar para elas? Né? Se vocês têm algum relato dessas meninas, porque as que participaram do primeiro ciclo já estão na universidade, algumas delas, né? Então, essa percepção sobre a importância também da integração. Eu falo do olhar da universidade, hoje eu estou na Universidade Veiga de Almeida, mas também no Instituto Federal do Rio de Janeiro, inclusive as bolsistas de iniciação científica que nos apoiam, que estão ali, né, na loucura também, são do Instituto Federal, do curso de Gestão Ambiental. Mas, né, então fazer esse exercício também, tá? Mais que o IF é escola também. Mas ninguém melhor que vocês, que estão ali no dia a dia vivenciando essa realidade e muitas vezes observando faltas de perspectiva de alguns, como é que isso transforma ou não transforma. Vamos começar agora, daí desse lado. Vai, Márcia, agora vocês. Quer passar para a Joyce começar? Você... Ficou nervosa, Márcia? As meninas do primeiro ciclo, elas estão no último ano do ensino médio agora, e aí já estão pensando no Enem, para onde que vão. E as que foram da minha escola, a perspectiva que eu tenho delas é que elas entraram no projeto sem querer fazer a universidade. Isso não passava pela mentalidade delas. Era terminar a escola, ir para o ensino médio em alguma escola que fosse perto de casa, e isso já era o ponto final. Elas não tinham pensado além disso. E eu tenho contato com 2 delas ainda, e a conversa é completamente diferente hoje. Eu vou fazer o Enem, eu ainda não tenho certeza de alguma carreira. Especificamente essas meninas do primeiro ciclo da minha escola, 2 delas falaram: eu gostei do projeto, mas STEM não tem nada a ver comigo. Eu não quero engenharia, não quero matemática, eu não quero nada disso. E uma está querendo prestar para psicologia agora, mas uma outra já tinha tudo a ver com isso de tecnologia, e ela está trabalhando muito mais agora como youtuber, que ela já trabalhava com isso, está fazendo programação, então ela está engajada numa área que ajudou muito. Quando ela aprendeu a fazer animação no projeto, quando ela aprendeu a programar no projeto, isso foi um diferencial para ela. Então, a oportunidade de ir numa universidade fez muita diferença para elas. Mas ainda é uma luta, porque isso ficou num passado. Será que agora, depois de 3 anos no ensino médio, eu ainda vou querer fazer? Algumas, infelizmente, precisam manter esse contato com a gente, senão elas desistem. Então é algo que precisa ser ampliado. É um tipo de trabalho que deveria ser mais contínuo, né? A gente deveria ter a oportunidade de ter outras formas de alcançar essas meninas. É porque, infelizmente, eu acabei perdendo contato com algumas alunas, porque elas, com essa situação da pandemia, elas foram morar em outros estados. Tem uma que está em Natal, tem uma que foi morar mais para a parte da região dos lagos, e aí a gente acabou perdendo um pouco esse contato. Mas nas meninas novas, eu vejo, né, com esse projeto agora, que muitas delas pretendem ficar na parte da programação.
essa semana eu até estava conversando com elas, foi a parte que elas mais se interessaram até o momento. A gente ainda tem oficinas para frente, para fazer novas, né? E elas estão muito interessadas, é aquela coisa que elas ficam tipo mandando mensagem a qualquer hora do dia, da noite, sábado, domingo, porque elas realmente estão trabalhando no projeto. Isso é muito, muito bom, né? Muito bacana de ver meninas de 12, 13 anos já com essa perspectiva. E esse pensamento de uma faculdade, de uma universidade, né? E aí é interessante falar da idade, né? Porque eu acabei não falando, a gente falou aqui da série, mas elas entram com 12 anos, mais ou menos, algumas com 13, vão para 14, 15 ao longo do projeto. É um ano de projeto cada ciclo. Então a gente vê essa transformação muito significativa do início. Elas entram ainda, né, pré-adolescente, muito tímida, e quando chega no final, né, já estão aí com uma outra maturidade, vão desenvolvendo também essa coisa de falar, né? Duas das suas meninas entraram em contato comigo, às vezes pelo Instagram, pelo WhatsApp. Isso é legal também, né? Que a gente tenta deixar confortável. Então a Duda que está lá em Natal está estudando ciências políticas e ela sempre foi muito engajada, a gente já sabia, né? Ela falava muito e participava de tudo. Então, e a que está em Saquarema, eu sei que ela participa de grupo de teatro. Então acaba, né? De novo. Essa é uma pergunta que fazem muito quando a gente apresenta o projeto. Tá, mas quantas meninas foram para a área de STEM? Não interessa, né? Para mim, pelo menos não. O importante é elas entenderem que essa é uma possibilidade e elas desenvolverem as capacidades e perceberem que dá para integrar. A gente aqui fez podcast integrado com criação de jogo, integrado com leitura. Então, assim, hoje é tudo misturado e é importante elas verem esses potenciais. Não ficarem achando, né, que são só essas caixinhas, porque hoje em dia tudo se mistura, né? Bárbara? Assim, só complementar mesmo com a questão da abertura de possibilidades, né? Porque o que a gente entende na educação pública é que elas não têm visão de mundo, têm muito pouca visão de mundo. E aí elas não enxergam a universidade como uma possibilidade. E aí quando a gente mostra que é uma possibilidade real, isso abre caminhos para que elas sigam por ali, ou não, né? Ou se quiserem para outra coisa, né? Uma parte mais técnica ou mais manual, enfim. Mas é a possibilidade delas perceberem que, não, esse lugar também pode ser o meu lugar. Porque a gente percebe muito que isso é muito, geral, é uma coisa que é muito arraigada. O que acho que foi Joyce que falou, né? Eu vou fazer só ensino médio e acabou, e tá bom, né? E aí a gente consegue abrir essas possibilidades para elas. Eu acho que isso é o mais importante. E ainda que as meninas não tenham interesse pela área de STEM e elas vão acabar usando alguma vez, também é um ponto positivo, porque elas já sabem novas o caminho que elas vão seguir, que não vão ser esses. Então a gente não tem resultado negativo. Os resultados, embora não seja o que a gente espera, eles sempre são positivos. E para elas é muito bom, porque as meninas são muito novas para escolher qual vai ser o seu futuro, a sua profissão. Então pelo menos elas já vão ter um segmento. Pelo menos isso eu não gosto, isso eu não quero fazer, vou tentar uma outra coisa. Esses novos espaços que elas estão tendo acesso, universidade, feiras, eventos, tem sido muito importante para elas. Como a Bárbara falou, a vida de muitas é escola e o bairro, escola e o bairro. Elas não conhecem o entorno, não conhecem o Rio de Janeiro, então isso tem sido muito importante. E o fato delas poderem entrar numa universidade, conhecer a estrutura de uma universidade, ver lá na Veiga de Almeida os alunos, ver lá as salas, os laboratórios, né, verem que, isso aqui parece uma escola, só que eu vou estudar alguma coisa que realmente, né, vou me aperfeiçoar naquela área ali. Isso tem sido muito importante e complementando tudo isso que elas falaram, né, eu não gosto dessa área. Por exemplo, tem umas alunas que já saíram, foram para lá. Essas do último ciclo, a parte do Scratch, elas falaram, professora, não é para mim não. Falei, tudo bem, vamos embora. Mas aí é aquilo, a questão também de ter acesso a um computador de qualidade. Muitas aprenderam no projeto a fazer um e-mail, criar um e-mail, né? A abrir um Word para poder digitar, coisas assim que são super importantes, que elas ainda, né? É só isso aqui o tempo todo, redes sociais, né? Então, tudo isso tem aberto muitas portas para elas e assim, acredito, elas são muito interessadas. E a gente sempre continua o contato, qualquer coisa, elas sabem, né? Qualquer coisa que elas precisarem, elas podem
falar com a gente, que a gente vai tentar orientar da melhor forma. Então o projeto tem sido muito importante nesse aspecto também. Obrigada, professora. A gente trabalha com essa metodologia da aprendizagem baseada em projetos, né? Já deu para perceber aqui. Então, a gente introduz algumas tecnologias, alguns temas, e elas têm que desenvolver produtos digitais ou produtos físicos. Então, dentro dos digitais tem podcast, tem os jogos, depois vocês vão ali jogar com elas, tá? E tem protótipos também, porque a gente fez oficina de eletrônica básica, a gente fala sobre mudanças climáticas, riscos e desastres. As meninas do outro ciclo fizeram animação stop motion linda, né? Sobre mudanças climáticas, que já serviu para as da agora assistirem antes de começar a falar sobre o tema. Então, a gente também vai gerando um repertório, né, de materiais que a gente pode utilizar e que quem quiser também, porque está no site do projeto, né? Bom, quer complementar? É que no caso das minhas, quando elas foram para o ensino médio, 90% delas conseguiram bolsa de estudos integral em colégios de nome, né, particulares e de nome. Então, eu acho que isso também é um incentivo, né, mostra. Começam muito tímidas, têm interesse e no final elas já estão em busca de uma educação de qualidade. É isso, acho que é importante a gente citar isso. Bem lembrado. Assim, tem uma questão que as meninas que participam do projeto já são selecionadas pela escola e com as professoras, são 3 de cada escola, que já precisam ser comprometidas, engajadas, porque, né, como tem bolsa, tem toda essa responsabilidade, numa idade, né, muito, muito cedo, é um desafio. O desafio, né, que a FAPESD complica um pouco para a gente mudar, só pode mudar a bolsista uma vez no meio do projeto, então a gente tenta fazer essa seleção para garantir, né, uma continuidade, e mesmo assim, às vezes, né, tem alguma questão de não conseguir continuar. Então, elas já são meninas que de alguma forma se destacam, estão no projeto por isso, né? Tem outros projetos que não fazem esse recorte, mas operacionalmente é como funciona pra gente. E a gente viu, né, as meninas passarem lá nesses provões para conseguir bolsa de 100%, outras, né, como a Maria Clara da Acre, a professora Luciana não está aqui, mas ela passou super bem colocada para o IFRJ, para fazer curso técnico, acabou optando por aí, por uma particular, mas passou, estava lá, ganhou o prêmio de redação, né, então assim, é muito legal ver tudo isso. Bom, meninas, alguém quer falar mais alguma coisa aqui? Coloquei vocês aqui nesse palco, né, tem uns que são um pouco tímidas, falar. A gente queria... o próprio. Bem, gente, a gente agradece vocês a terem parado um pouquinho para ouvir a nossa experiência. Gostaríamos muito que vocês pudessem ver ali com elas, ouvir um pouquinho delas apresentando os projetos. Elas estão ali super empenhadas, ó, apresentando, mostrando como funciona a plaquinha da eletrônica integrada ao jogo, né, mostrando coisas que elas fizeram. Pode ter certeza, quem é professor e educador aqui, que é outro engajamento, né? Vou fazer até uma crítica aqui, né, que teve inauguração de GET na escola municipal, e ao invés de deixar as minhas meninas apresentarem os projetos delas, botaram para apresentar o projeto dos outros. Achei inaceitável, tá? Então, deixem as meninas apresentarem os projetos delas, os alunos apresentarem os projetos deles. Não está perfeito, não importa, é deles, é resultado do esforço deles. E isso faz uma diferença enorme no engajamento. Além do que é uma questão de respeito com essas crianças e com esses jovens que se dedicaram para desenvolver esses projetos. A gente quer ver o deles também, né? Então, por favor, na próxima vez eu quero ver nas redes sociais essa oportunidade, principalmente agora com os espaços dos colaboratórios, dos espaços makers, onde com os professores a gente sabe que eles vão desenvolver muita coisa legal, né? Tem que dar esse espaço também para eles. Muito obrigada, gente. Conheça o nosso projeto aí nas redes sociais, Meninas e Mulheres na RRB, e visitem ali os projetos também.